Força Policial, secretários da Justiça, senhores, senhoras e senhores. Partiremos agora para a última réplica do mês. Depois disso, senhores e senhoras serão dispensados, talvez por um ano ou outro, salvo se tiverem a sorte de serem novamente sorteados, e terão como cumprido o seu dever de proferir as decisões que os senhores e as senhoras, após os debates, entenderem por justo. O Ministério Público vai começar a réplica falando sobre um argumento que comumente é usado pela defesa, desde os mais jovens advogados até os mais antigos advogados. Um argumento de cunho apelativo, emotivo, sentimental. O advogado fala assim: olha, senhoras, olha, senhores, o réu é um pai de família, é um provedor de 4 filhos, 2 enteados, 2 filhos, mais a esposa. Aí vem a esposa aqui, a advogada fala: ele é um réu trabalhador, ele não é um traficante, etc. Se ele for condenado, quem que vai pagar o sustento da família? A resposta, senhora, é o Estado. O Estado pagará o sustento da família. Porque se for verdade o que a nobre defensora disse, tem uma coisa na Previdência Social chamada auxílio reclusão, que é um recurso que as pessoas que contribuem para a Previdência Social, no momento em que são presos, podem requerer, o Estado pagará. Auxílio reclusão é o benefício devido aos dependentes do segurado recolhido à prisão. Está na página da Previdência. A partir do dia 1º de janeiro deste ano, pela portaria número 2, de 6 de janeiro, o salário de contribuição tomado no seu valor mensal é de R$ 915,05. O salário benefício é igual a 100% do salário de contribuição. Os familiares, se a defesa soubesse disso, nossa plena e ampla defesa buscaria aquelas pessoas que cometeram o crime e vão buscar assistência judiciária, buscariam esse recurso. É simples, acessa a página da Previdência Social e está lá a forma como se requer isso. Então não me venha com o argumento, porque isso não diz respeito ao processo. Quem pagará as despesas do Fernando, quando ele tiver que cumprir as penas pelos crimes que ele cometeu, é o Estado, é a sociedade, através das contribuições pagas à Previdência Social. Isso que importa. O que importa hoje é aquelas duas vertentes. Primeira vertente, se o crime advém de uma dívida, de um empréstimo que o réu tirou do seu próprio bolso, e aí ele foi cobrar a dívida, aí o Rubens o agrediu, o Rubens o ofendeu, o Rubens atirou garrafas, e aí ele, segundo a defesa, somente para se defender, somente com o intuito de defesa, ou seja, para a banca de defesa hoje, era inexigível, isso era um dos quesitos formulados principalmente, depois se corrigiu os quesitos, ou se ele agiu simplesmente em legítima defesa e o grande agressor é o Rubens. Eu vou analisar a tese da defesa. Seja uma, que era inexigível ao Fernando, ou seja, o Fernando não tinha outra opção, tinha que agir daquela forma, ou a segunda, que ele agiu contra uma agressão que era do Rubens. A defesa fala que o Rubens deu garrafadas e a nobre defensora, a coordenadora do estágio do CEU, vem aqui e fala o seguinte: garrafa pode até matar, uma garrafada mata. Eu anotei lá, as garrafas matam. Pode ser.
Mas a questão é saber, será que é o Rubens o agressor? Ou é o Fernando o agressor? Porque se as senhoras entrarem e concordarem com a defesa, é o Rubens que deveria ser condenado e processado. É o Rubens que deveria ter sido processado por tentativa de homicídio. Então o Rubens, que para a defesa é o viciado, independente dele estar em tratamento, porque a defesa veio aqui e falou, o Rubens é um grande do viciado, sempre foi, há 40 anos, sei de onde tirou isso, e ele é um viciado. Lembra-se que a defesa chegou para mim e falou o seguinte, o senhor não pode falar que ele é um traficante, porque hoje ele não está traficando. Hoje ele não está traficando. Então eu não posso falar que ele é um traficante, mas a senhora, o senhor e a senhorita podem falar que o Rubens é um viciado. Então são dois pesos de duas medidas. Para o Rubens eu posso falar, a defesa pode falar qualquer coisa. Ele é um traficante, é um viciado, é uma péssima pessoa. Pior do que isso, e ela fala que foi o Rubens. A defesa fala que foi o Rubens o autor da tentativa de homicídio contra o Fernando. E que o Fernando somente reagiu àquele mal pagador ao qual ele tinha emprestado R$150 que ele tirou do próprio bolso para sua dívida de aluguel. Na sua dívida de aluguel. Ele não deixou de pagar o aluguel, tirou de 150 do bolso e entregou ao Rubens, segundo a defesa, porque ele achava que o Rubens era um funcionário público, aposentado, e que ele poderia precisar do Rubens alguma hora, então para isso ele emprestou o dinheiro. A defesa, senhores, se apega à palavra do réu, se agarra à palavra do réu. Só que cada um dos três defensores falaram uma coisa diferente. A nobre senhorita, sentada ao meio, veio para a senhora e falou, não importa a natureza da dívida. Falou para a senhora, tanto faz se a dívida é do tráfico ou se a dívida é do empréstimo. Ele tinha o direito de cobrar. Desculpa, senhora, mas dívida de tráfico, pelo direito, sem o seu ouvido ensinando isso. Pelo direito, gente, é uma dívida incobrável. Se a senhora ajuizar uma ação cobrando dívida de droga, pode ter certeza que a ação não vai nem ser recebida. Então não são todas as dívidas que são cobráveis, mas para a defesa chegou ao ponto que tanto fazia qual dívida que era. A própria defensora chegou ao ponto de falar assim, não importa qual dívida é, seja qual dívida for, ele foi cobrar lá. E aí depois que ele foi cobrar, aí o Rubens, o agressor, o homicida, aquela pessoa malvada, atentou contra a vida. A defesa inverteu o jogo, jogou para o lado do Rubens toda a culpa. Então o Rubens é o culpado disso tudo, e o Fernando é o santo que foi cobrar uma dívida que nem a defesa sabe. A defesa abdicou do que seria obra, a defesa teria que se apegar. A dívida é o dinheiro que era do aluguel, que o Fernando tirou do bolso e entregou para o Rubens. Aí depois de 4 dias ele foi cobrar, e aí cobrando a dívida, o Rubens não aceitou pagar e ele atirou contra o Rubens. A defesa embaralhou tudo. A defesa jogou para o Rubens a responsabilidade, falou que não sabia às vezes quanto era a dívida, por hora falava que insistia que a dívida era, na primeira fala insistia que a dívida era uma dívida do empréstimo. Depois a segunda defensora parece que não combinou com o primeiro defensor, já veio falando que a dívida podia ser qualquer coisa. E a terceira advogada mais experiente chegou a falar para os senhores, ao final chegou a falar assim, olha, os senhores podem condenar alguma coisa, condenem pela lesão corporal. Então tudo bem, vamos analisar esse argumento da defesa. Então foi um simples crime de lesão corporal. Eu já vi no seu UB sobre o direito de auxílio à reclusão, não se fala lá na faculdade. Não se fala sobre isso. Já vi no curso de júri sobre a coerência da defesa como um todo, também não se deve falar. Agora, sobre o direito penal, eu acho que deve falar.
Então vamos ao direito penal, senhores, que é isso que se trata aqui. O crime, senhores, para a melhor doutrina, a mais avançada doutrina, o delito é um ato voluntário que expõe a risco determinado bem jurídico. O que é um bem jurídico, pessoal? A vida é um bem jurídico. O patrimônio é um bem jurídico. A integridade física é um bem jurídico. A liberdade sexual é um bem jurídico. O patrimônio público é um bem jurídico. Aqui, senhores, nós tratamos do bem jurídico mais importante, a vida humana. E todo ato voluntário que expõe a risco, coloca em risco a vida humana, é um ato que, ao mínimo, é uma tentativa de homicídio. Um ato voluntário, voltado para aquela finalidade, que expõe ao risco tão severo a vida humana, no mínimo é uma tentativa de homicídio. Não é uma lesão corporal. Porque o crime de lesão corporal, senhores, e eu vou falar isso mesmo sabendo que a desclassificação não se dará para o crime de lesão corporal. A desclassificação, nós já vimos, ocorre para absolvição completa, no caso desse. Mas o crime em si vai ser perguntado, senhoras, ao terceiro quesito. Assim, agindo, deu início a um crime de homicídio que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, visto que a região atingida é de letalidade, não é de letalidade imediata, ou seja, não morre imediatamente, e recebeu atendimento. Esse quesito cumprido, sabe o que pergunta aos senhores? Pergunta se o réu, espontâneo e voluntariamente, colocou em risco a vida da vítima. Eu vou usar uma frase da própria defesa para pedir o sim nesse quesito. A defesa fala aqui que se o cidadão jogar uma garrafa a uma distância que até a defesa diversa, daqui até lá, contra uma outra pessoa, isso expõe a risco a vida da outra pessoa. E a hora que a defesa fala, isso expõe a risco a vida da pessoa, ela fala que isso é, no mínimo, uma tentativa de homicídio. Não é um simples crime de lesão corporal. Porque não expõe a risco somente a integridade física, de modo que aquele risco gerado não pode, por detalhes, causar mortes. Então a própria defesa fala, se ele é tentativa, vou usar as próprias palavras do defensor. Se ele usa uma garrafa de cerveja que é pesada e atira contra o meu santo cliente, ele pode causar a morte, inclusive, do meu cliente. Aí o cliente tem razão em começar a atirar e querer matar. Então, se garrafa contra a vítima para a defesa já é uma tentativa de homicídio, quanto mais ainda tiros desferidos contra a região superior do corpo da vítima. A questão é só saber o seguinte, mais direto e objetivo possível. A pessoa que atira em direção a outra pessoa, por várias vezes, sobre o tronco, a pessoa não assume, não reconhece, não quer cometer uma conduta que expõe a risco a vida humana. Vamos além, senhor? Direito penal todo pautado numa história chamada desvalor. Desvalor à vida humana. Desvalor à vida humana. Então, se uma conduta, senhora, qualquer conduta que seja, uma facada, uma garrafada, os tiros, a senhora vê naquela conduta, senhora, o desvalor à vida humana, ou seja, o desprezo à vida humana, o desprezo à vida da vítima, a desconsideração expressa em atos objetivos. Eu não preciso entrar na mente do Fernando para saber se aquilo é uma tentativa de homicídio. Eu tenho que olhar o que ele fez. O que ele fez objetivamente? Atirou na vítima na parte superior do seu tronco por 3 vezes.
Eu vejo aí, minha senhora, um claro risco à vida do Rubens. Risco esse que para o réu é indiferente. Ele vai lá para cobrar a dívida, o cara não paga, ele atira. Atira. Não me venha falar que é o Rubens o culpado, porque a nobre defesa se mostrou muito ineficiente na tarefa de acusar os outros. Tanto que se senta aqui. Eu falei no começo, se os senhores quiserem, a defesa quer partir para a acusação de outra pessoa, a acusação denota certa responsabilidade. Para se acusar os outros, tem um concurso público para isso, concurso difícil. Para essa atividade de se imputar aos outros uma conduta, de se pedir justiça, é um concurso dificílimo. Então, se queres, desejas acusar outra pessoa, se é este o caminho que a defesa, o único caminho que a defesa vê, para que um traficante que vai cobrar a dívida ser colocado na rua, como a defesa quer, é acusando os usuários de droga, então faça melhor. Se especialize na acusação. Vá para casa, pegue os livros, comece a estudar. Espera o concurso. Tente. Agora não tenha raiva do acusador do Estado, não tenha raiva do Ministério Público. Não ofenda o Ministério Público. Não vilipendie o Ministério Público. Porque o Ministério Público não vem aqui, como a senhora falou na primeira fase, para inventar, para mentir. Muito pelo contrário. Nós temos um compromisso, senhoras, com a verdade. Não venha falar aqui que o meu dinheiro cai na minha conta bancária todos os meses. Porque eu fiz muito para conseguir isso, mas muito para conseguir que meu dinheiro caia ali na minha conta bancária todos os meses. Assim como o dinheiro do Rubens caía em sua conta bancária, porque aposentado da Câmara Federal caía todos os meses. Então essas questões não dizem respeito, só divergem, só afastam ao foco. O foco hoje é simplesmente um: se os senhores vão acreditar naquilo que nem a própria defesa conjuntamente acredita. A versão dada pela defesa, às vezes desarmônica, às vezes confusa, ele foi lá cobrar uma dívida do dinheiro que ele tinha emprestado. Seu Rubens é um tremendo do mau caráter, usuário de drogas. O nobre estagiário lá usou a técnica, daquelas que eu chamo a técnica ofensiva à vítima. A vítima já foi baleada, já foi especializada, ainda teria que escutar uma acusação tão forte quanto essa, que a vítima não vale nada. Os senhores confiam numa vítima viciada? Chegou a perguntar assim, pergunto para o advogado: o senhor confia num traficante reincidente? A pergunta que o senhor faz, eu te respondo com uma outra pergunta: o senhor confia num traficante reincidente? Responda do fundo do seu coração, porque o senhor não confia num viciado que está em tratamento, então o senhor não confia também no traficante reincidente. Então chega, não precisa falar mais nada. A defesa não tem que falar mais nada, porque se a defesa não confia no usuário, quanto menos vai confiar no traficante, ou confia. Quer dizer, no usuário o senhor não confia, agora no traficante o senhor confia, né? Parece que essa é a linha defensória, essa é a linha da defesa, a linha de vilipendiar o usuário, o senhor de idade. Eu vou pegar o seguinte, senhores. Para falar da vítima, eu vou usar uma frase que consta do processo, uma única frase que consta do processo, expressa pelo Maxwell. Maxwell fala: ao ver que se tratava da pessoa de Rubens, a quem todos conheciam como Patinho, refugou, pois segundo ele, Rubens era gente boa, que não fazia mal a ninguém.
Então, se Rubens era gente boa, que não fazia mal a ninguém, de acordo com o comparsa do próprio Fernando, como que a defesa vem aqui e acaba com o Rubens assim? Como? Nem o Maxwell teve coragem de fazer isso, e a defesa teve. A defesa que o Maxwell não teve coragem de fazer, falar: o Rubens é um vagabundo, o Rubens é um viciado que não merece credibilidade nenhuma. Maxwell não, Maxwell fala: Rubens é gente boa, não fazia mal a ninguém. Aí o traficante, que a defesa confia tanto, vai e confessa, vai e fala que atirou contra a vítima, fala que a dívida vinha de 4 dias, aí hoje ele não lembra, hoje a esposa dele fala que a dívida vinha de 30 dias. Aqui no sentido católico, primeiro, fala nada disso. Só para jogar uma nuvem de fumaça sobre os senhores, inventa essa história. Inventa essa história para a defesa ter argumentos para fazer o que fez. Argumentos para fazer o que fez. O quê? Jogar culpa no Rubens. Jogar culpa naquele que era mais ofendido, que era o viciado. Vou ler o Rubens, olha, que foi abordado por Esquerdinha, conhecido declarante, como cobrou a importância de R$150, referentes a pagamentos de drogas, adquiridos pelo declarante para consumo próprio. De uma outra pessoa conhecida do declarante apenas pela alcunha de Queimado. O declarante respondeu que não devia nada para Esquerdinha, mas sim para Queimado. Diante da resposta, o declarante Esquerdinha sacou do revólver e efetuou vários disparos. O declarante, qual foi atingido por 4 disparos. Foi socorrido. Declarante caminhado ao hospital, submetido à cirurgia. Esse declarante fala que é usuário dependente de merda e maconha. Normalmente o declarante comprava tais drogas de Queimado. Pessoalmente ficou sabendo também que Queimado trabalhava para Esquerdinha. É lógico, senhores. É lógico que a defesa não quer que ele seja punido. Talvez porque a verdade sobre a renda mensal do Esquerdinha seja bem superior aqui, ó, aos R$915,05 que a Previdência paga. Talvez esse que a defesa tanto acredita e tanto desmerece o Sr. Rubens, o próprio pobre viciado. E para a defesa não importa se o Rubens está lá fazendo tratamento, está internado lá tentando se livrar das drogas. Para a defesa, o Rubens vai ser e sempre será um viciado. Então, usando a mesma linha de raciocínio do senhor, eu vou falar: o seu cliente é e sempre será um traficante. Não me venha falar aqui, a nobre defensora, que faz 12 anos que ele respondeu pelo tráfico. Não é bem assim. Não é bem isso. Não é bem isso a realidade. Não é bem essa a realidade. Não é bem essa. Não é bem essa. Aquele que sentiu o gosto das drogas, a defesa está certa para falar, é viciado nessa vida. Está correto. Aquele que sentiu o efeito que as drogas causam no cérebro, por mais novo ou mais velho, e o cérebro arma mecanismos, senhores, de que só aquele objeto, só aquele produto lhe dá satisfação, e todos os outros prazeres, pequenos prazeres da vida, parece que não dão mais satisfação àquela pessoa. A pessoa não sente mais prazer do convívio familiar, a pessoa não sente mais prazer do passeio, a pessoa não sente mais prazer do esporte, porque a endorfina do cérebro só é ativada com aquele produto, com aquela coisa que alguns consomem, senhores, e outros vendem. Mas nesse mundo, ainda, senhor,
pessoas que buscam, nesses povos furtados, que têm seu cérebro modificado pelo efeito da droga, buscam nesses pobres furtados outros prazeres, prazeres econômicos, prazeres que o dinheiro compra. E a esses que buscam isso, se dá o nome de traficantes. Não existe outro nome no vocabulário, não existe outro nome para se dar. Então se ativa-se o processo de vício da droga pela mesma linha de raciocínio que o nobre defensor falou por várias vezes que o Rubens é um viciado e não merece crédito. Eu falo com muito mais razão. Aqueles que se acostumam com o dinheiro fácil do tráfico, assim. Dinheiro fácil do tráfico. Dinheiro daqueles que a própria defesa vem. Sabe o que ele falou aqui? O Rubens falou: o Rubens é um cidadão que usa álcool todos os dias e usa droga uma vez por dia. Ah, tá bom. O Rubens usa álcool todos os dias e usa droga uma vez por dia. Então me diga, nobre defesa, que dia que foi esse que ele foi pedir um empréstimo para o seu cliente santo, altruísta, que ele não estava bêbado nem drogado? Me comprove, me dê elementos, senhores, sabe, para não vir ao final do julgamento, se eles falassem na dúvida. A dúvida deve se iniciar desde o início, desde a primeira fala, desde a hora que a gente bota o pé aqui. E agora é a hora de superar as dúvidas. Agora é a hora dos senhores, das senhoras falarem o seguinte: as senhoras, os senhores vão acreditar na palavra do traficante, quanto mais reincidente, que mentiu a ponto da própria defesa ficar embaralhada sobre a tese a ser escolhida. A defesa, aquela nobre defensora do meio ali, chegou ao ponto de falar: não importa a razão da dívida, ele tinha o direito de cobrar. O outro defensor, no seu início, achou por bem atacar o Rubens. E a defensora mais experiente de todas achou por bem falar que a garrafada do Rubens é um crime de verdade. E o crime do Fernando é só simplesmente um ato legítimo e defensável. Senhoras, que expôs a risco a vida humana, é claro, que ele mostrou desvalor não só à integridade física, mas a vida do pobre, do viciado, do Rubens. É claro que para ele a vida do Rubens não vale nada, é claro. Para ele que vale a prata, o argumento, o argento. Da onde surgiram a origem etimológica do argumento, sabe o que é argento? Argento é prata, é dinheiro, dinheiro do tráfico. Não é o dinheiro suado de quem é contribuinte da Previdência Social. Não, a defesa precisa usar um argumento, não precisa usar a apelação de falar: olha, quem sustentará ele se ele for um contribuinte da Previdência? Se ele for um contribuinte da Previdência, quem o sustentará somos nós. Aqui, ó, auxílio reclusão, somos nós os contribuintes. Se ele for um contribuinte, igualmente tem o direito a isso. Então não me vem a defesa apelar, não apelar, até aqui, auxílio reclusão, página da Previdência. Se quiser, manda o link. Senhores decidirão 5 quesitos mais 2 quesitos da simulação. Vamos analisar um por um. Quesito a quesito. No dia 27 de outubro, na quadra 1, conjunto 1, lote 29, setor residencial leste, Planaltina, foram efetuados disparos de arma de fogo na direção da vítima Rubens Gonçalves da Silva. Sim. Por quê? O réu é confesso quando ocorriam os disparos na direção da vítima. As provas todas falam que a vítima foi atingida, que a vítima foi lesionada, de modo que sim, aqui acho que a defesa nem tem dúvida quanto a isso. Não é aqui que a defesa vai se debater, não é
nesse quesito que nós vamos resolver o futuro do réu. Então, sim, Fernando Fogaça de Souza Brandão foi autor da conduta descrita no quesito anterior. Sim, foi ele que atirou. Agora vamos ver 3 quesitos, senhoras, que a defesa alega uma coisa, o Ministério Público alega outra. Primeiro, terceiro quesito. Assim agindo, o réu deu início à execução do crime de homicídio, que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que a vítima não foi atingida em local de letalidade imediata, recebeu atendimento médico eficaz. Aqui a defesa pede não. A defesa fala, não é um crime de tentativa de homicídio, é um crime menor, é uma mera lesão corporal. O Ministério Público fala, sim, assim agindo ele iniciou uma tentativa de homicídio, sim. E vou voltar àquela explicação. A lesão corporal, crime de lesão corporal, por exemplo, eu estou muito irritado com uma pessoa, muito irritado, sobremaneira irritado, a pessoa me irritou até me levar ao extremo de cometer uma agressão contra ela. Vamos falar de golpes com a mão, golpes com as pernas, com o próprio corpo, sem utilização de arma. Aí essa pessoa me irritou sobremaneira a ponto de eu agredir. Essa agressão é justificada no direito? Não é justificada. Eu fui provocado, mas não é. Esse quesito que só respeito a isso. Aí tudo bem. Aí eu dou um soco no rosto da pessoa. A probabilidade de impor àquela pessoa o risco de morte do soco é irrisória. A pessoa cai no chão. Aí eu dou um chute na cabeça da pessoa. Mas senhores veem como esse valor vai subindo? O risco da vida vai subindo? Agora eu falo para o senhor, eu dou um soco na pessoa. Depois a pessoa cai no chão, eu dou um chute na cabeça daquela pessoa. Esse chute pega de raspão, ou pega na têmpora, ou acaba não morrendo, mas essa pessoa é levada ao hospital e sobrevive. O senhor tem alguma dúvida que eu espontaneamente impus risco àquela vida? Nenhuma. Porque a partir do momento que eu dou um só soco, é uma coisa. A partir do momento que eu vou, a pessoa caída no chão, eu dou um chute na cabeça dessa pessoa, o risco que eu imponho à vida dela é muito maior. Então, o crime de lesão corporal, senhores, porque o crime de lesão corporal, a pena é irrisória. A pena, se a lesão for leve, é de 1 ano, em regime aberto. Se for mais grave, 2. E vou além, no caso dos senhores responderem aqui, não tem um crime de homicídio, não há uma tentativa de homicídio, há o risco sério do juiz simplesmente absolver, por entender que não tem crime mais nenhum. E há um risco muito grande de isso acontecer, senhores. Os senhores responderam ao terceiro quesito, não. Nós já vimos aqui em outras sessões plenárias que pode acontecer isso. Simplesmente, o cidadão sair daqui, não fiz nada, estou livre. O juiz não vai explicar isso, esse risco. Fiz nada, estou livre, estou liberado, acabou o processo. Só que o crime de lesão corporal seria um crime factível entre o nada, a lesão corporal e a tentativa de homicídio. A lesão corporal só se estabeleceria, pessoal, só se estabeleceria no caso como esse, se, no caso de arma de fogo, e essa minha visão, pessoal, a minha visão, pelos anos de júri, pelas formas como as pessoas atiram uma contra as outras, na minha visão, o cidadão que pega uma arma de fogo, um instrumento de extrema letalidade, Alice, peça sua arma de fogo aqui, para carregar. A senhora tem coragem de atirar na minha direção, aqui para cima? Não precisa responder mais nada. Mas se a senhora quiser me emprestar, a senhora me empresta. O que eu quero dizer é o seguinte, senhores: o cidadão com uma arma de fogo, ele tem um poder destrutivo muito maior do que a pessoa com as mãos livres.
muito maior, mas imensamente maior. Pessoa com uma arma de fogo que ele, a defesa fala que nem ele era, né? Nem a defesa concorda sobre isso. Depois a gente vai analisar o porte de arma, para ver o que o próprio réu fala. Pessoa com uma arma de fogo na mão, se ela atira no senhor, minha senhora, apontando no pé da pessoa, eu tenho certeza que ele não botou em risco a vida dessa pessoa, ou o risco é pequeno. Se ele atira no joelho da pessoa, eu começo a achar que pode botar em risco a vida da pessoa. Se ele atira na coxa da pessoa, já tenho certeza que o risco com a vida da pessoa existe. Objetivamente existe. Na coxa, pega a via femoral, causa choque hipovolêmico, a pessoa sangra e morre. Já vi muitas vítimas morrerem com ferimentos na coxa, ferimentos ou de faca ou de tiro. Se a pessoa atira daqui para cima, é tentativa de homicídio. Ponto final. Um instrumento destrutivo que serve só para matar. A arma de fogo serve para matar. A arma de fogo não foi feita com outra finalidade. A arma de fogo foi criada pelo ser humano para causar a morte. Qualquer arma de fogo é um instrumento usado, criado para causar a morte. Se um outro ser humano atira daqui para cima, na direção dos braços, do tórax, esse tiro pega raspando pelo tórax, 1 centímetro para cá, é o coração, o Rubens nem vivo está ali. Aí a defesa ia vir falar mal da vítima morta. Então atirou na direção assim, impõe risco à vida humana, claramente, objetivamente. Atirou mais de uma vez, impõe mais risco à vida humana ainda. Ou será que a defesa tem alguma dúvida quanto a isso? Não tem dúvida nenhuma. Se a defesa tiver dúvida sobre isso, eu quero fazer o seguinte teste com a defesa. Um teste hipotético. Pega qualquer um dos três da defesa. Coloque-se a uma distância de 5, 15 metros. 15 metros. Pega o palício, você precisa tirar isso. Você está treinado? Está treinado. Olha o cidadão aqui. Um dos três da defesa. Pede para a Alice, atire contra eles na parte superior do tronco por 4 vezes. Mas atire assim, de pegar de raspão ou de atingir. Mas assim, mire e faça mira. O policial militar faça mira na direção da vítima. Aí quando der o primeiro tiro, eu vou perguntar para o nome do senhor, e aí, sua vida está em risco, amigo? Está suando frio por quê? Está achando que vai morrer? Não, estou na boa. Então ali, segundo disparo. Eu acho que eu vou ficar perto, né? E aí, amigo, pegou no braço? Foi quase? Você morreu agora? Foi. Então ali, terceiro disparo agora. Então, o terceiro disparo pega no outro braço. E agora, amigo? Você está feliz aí? Está contente? Está achando que vai morrer? Está achando que sua vida está em risco? Está achando que o réu, que a Alice, no caso, hipoteticamente, está botando sua vida em risco? Aí então, Alice, por favor, no quarto disparo. Aí eu falo, o senhor sabe rezar, amigo? Então começa a rezar. Porque obviamente sua vida está em risco. Obviamente aquele que está tirando lá, que no caso eles não veem, que é o cliente santo deles, né? Porque para eles a vítima não vale nada, e nunca valeu para a defesa. Nunca vi uma vez a defesa vir aqui para elogiar a vítima. Nunca vi isso. Seja a vítima boa, ruim, má, a vítima quer, defesa quer realmente colocar a culpa da vítima. Sempre. Então vamos mudar um pouco os papéis, né? A arma de fogo, instrumento feito para matar. Fica de pé.
pena. Vamos ver. Aí, se a senhora sobreviver, se por sorte, se vocês só pegarem nos seus braços, não pegarem no seu peito, se a Alice for boa de mira, atirando na sua direção, a senhora sobreviver, a senhora leva, a gente leva a senhora lá para o Hospital Regional de Planaltina, depois leva lá para o Pronto Morte. Aí a gente pega com a Alice, um mêsinho de detenção no regime aberto. Dá fácil. Ou 1 ano no regime aberto. Dá ótimo. Dá ótimo. Cadê a proporcionalidade da justiça? De acordo com o risco que o réu impôs à vida da vítima, comparado com a pena que a defesa quer hoje. Se tiver pena, de acordo com a tese da defesa. Porque qualquer quesito que a defesa quiser aqui, o não, o terceiro, o sim, o quarto, a pena é nada. É o que a defesa quer hoje. Nada. Nada. A defesa veio hoje acreditando no traficante, falando mal do usuário, na vítima, do senhor Ricardo, da clínica de recuperação, falando que atiraram contra o outro várias vezes. Uma simples visão. Simples visão. É um crime que não põe em risco a vida humana, uma conduta dolosa. Alice, faz um favor para mim. Não pode responder isso. Mas a senhora, a defesa ali, paradinha, né, de pé, fazendo esse teste hipotético do argumento da defesa. Aí a hora que você aponta na direção dela, pode dar uma chacoalhada assim para tornar a coisa mais aleatória, né? Aí a senhora atira, eu vou perguntar para você, Alice, qual que é o crime que a senhora está cometendo? Daí você vai falar, lesão corporal. Aí a segunda. Aí dá no meio da força dele, dela fala, foi tentativa de homicídio. E foi homicídio consumado. Aliás, você vai impor a risco a vida humana assim? Não, tem que dar na defesa depois. E agora tem uma peninha pequenininha. É beleza, né? É beleza, né? Maravilha. Absolve o réu. Quesito aqui, assim, de acordo com o Código de Processo Penal, deve ser redigido assim: o réu deve ser absolvido. Porque não é o senhor que absolve o réu, é o réu que se faz merecedor da absolvição. Não é o senhor que absolve o réu, não. É o réu que deve ser merecedor da absolvição. O réu deve ser absolvido. Não é isso que fala o Código de Processo Penal? Não é essa a redação do Código de Processo Penal? É. O réu deve ser absolvido. A resposta daquele traficante que vai buscar a dívida do cidadão, tira da arma de fogo, começa a atirar contra ele, esvazia a coisa, e por sorte esse Rubens não morre, porque para ele era indiferente o Rubens morrer ou não, porque para ele não importava era os R$150. Esse réu deve ser absolvido? Ei, senhora, não deve ser. Depois, o crime se deu por um motivo fútil, consistente na cobrança de uma dívida do valor de R$150. Sim, foi isso que ele foi cobrar lá dele. E não vem me falar que era empréstimo da aluguel, não, senhor. Porque só os senhores mesmo, uma tese extremamente incongruente, uma tese divorciada, cada um falava uma coisa que acreditaram hoje. O senhor não acredita nem em viciado, agora acredita em traficante. É uma beleza, né? Maravilha de congruência. Que maravilha. A defesa, a primeira coisa que a nobre defensora falou assim: o senhor não pode falar que ele é traficante, porque aqui do meu lado ele não está vendendo droga para mim. Aí vem a defesa depois, meu amigo, falar: a vítima é viciada, a vítima não merece crédito, a vítima é viciada há 40 anos, a vítima está lá com clínica de recuperação. Pois é, a clínica de recuperação para viciado, né, é a clínica médica. Clínica de recuperação para traficante é presídio, né, senhora? É presídio. Porque lá dentro, o cidadão está com os amigos, o
Maxwell, se não estiver preso ainda, deve estar em vias de ser preso. O Queimado, que é um amigão dele, se não estiver preso, deve estar em vias de ser preso. Né? Lá, minha senhora, não fica preocupada não que vai voltar dinheiro, não, porque a defesa agora, hoje, aprendeu sobre o auxílio reclusão da Previdência Social. E não pense que vai sair preso hoje não, minha senhora, vai ter recurso. Então tem tempo ainda de fazer a carteira assinada e começa a contribuir. Sabe? Porque para botar em risco a vida dos outros, para ele é fácil, agora só pensa na dele. Pode ter certeza, o Estado, esquerdinha, o Estado pensou na sua família, coisa que você não pensou. O Estado vai pagar a sua família exatamente o que o senhor ganha, licitamente. Dinheiro do tráfico não vale não, viu, para fins de previdência social. Né, minha senhora? Não é qualquer dívida que pode ser cobrada, e não é qualquer renda que pode ser declarada para a previdência social. Tem uma mudançazinha, né? Já faz uns 10 séculos já, né, que dívida de tráfico não pode ser cobrada. Uns 10 séculos só. É uma mudança recente, né? Recente. Portava arma de fogo sem autorização, tinha arma de fogo, falou que tinha, estava lá, atirou. O réu deve ser absolvido, essa redação. O réu deve ser absolvido. A senhora não absolve ninguém, né, senhora? A senhora não vem aqui para absolver ninguém. O réu que vem aqui acusado de crime grave deve fazer o direito de ser absolvido. Agora o réu que vem indicando, né, senhora, que nem a defesa sabe o que ele fala, não deve ser absolvido. Esses 10 anos de júri, uma coisa eu aprendi. Se o réu começa falando uma coisa, vira para outra, fala outra, que nem a defesa sabe exatamente como defendê-lo, esse réu não deve ser absolvido. O direito é o dever ser. O réu deve ser absolvido, não é o senhor, não. O ânimos, litera in nocibit, espíritos auto-vivificati. A letra torna a morte, o espírito vivifica. O espírito desse quesito não é a senhora que faz, a senhora que está aqui sentada, trabalhando, largando seu emprego lá, pensando que vai chegar aqui, eu vou dar absolvição, a senhora não vai dar nada. O senhor não vai dar absolvição para ninguém aqui. O réu tem que vir aqui acusado de atirar nos outros, acusado de matar os outros, e mostrar claramente, transparentemente, que ele merece ser absolvido, coisa que a defesa não fez, nem um só segundo. Nem um só segundo. O réu deve ser absolvido no segundo crime? Não. Vamos lá ver. Aqui, ó. O que ele tentou fazer no começo, que era jogar a culpa no Maxwell. O Maxwell falou para ele, ó, viu? O Rubens é um cara de gente boa, não faz mal para ninguém. E aí depois os agentes falam, vendo que o Maxwell não ia assumir a autoria, vendo que fez a luz do dia, não teve como não assumir a autoria. Aí vem com a desculpa que sua defesa acredita no traficante. A senhora me deu o direito de chamar ele de traficante. A partir do momento que o seu estagiário falou que a vítima é drogada, é viciada, se a vítima é viciada, por outro lado, o seu cliente é um tremendo do traficante. Aquele dia, naquele dia. Vamos ler o Maxwell, né? A única testemunha que estava lá do lado do réu fala o seguinte: Rubens é gente boa, não fazia mal para ninguém. Aí o réu falou o quê? Sobre a arma? A arma é minha, comprei lá por R$500. Arma feita para matar, R$500. Talvez a dívida da droga lá do Rubens, minha senhora, serve para pagar uma outra arma de repente. Porque vida humana para ele não tem valor, para essas pessoas não tem valor. O que tem valor, sabe o que é? É arma, é droga, isso que dá dinheiro. Aquele mecanismo cerebral dos viciados, que é ativado só com entorpecentes por viciados, essa saína, cocaína, os derivados dela, crack, etc. Que esses cidadãos vendem assim, com uma facilidade, parece que estão vendendo bala para criança. Tem nem noção do mal que está fazendo para a sociedade. Mal que fez uma vez, cumpriu a pena, fez outra vez, cumpriu a pena e depois vem de novo. E agora nós estamos aqui trabalhando, está ótimo. Se o dia que ele resolver esse trabalhador, minha senhora,
Esperando ele cumprir as penas do crime que ele cometeu, é aqui, ó, sai da Previdência. Cadastra lá, ó, até 915 reais. É pouco para traficantes, né? Mas para trabalhador é um dinheiro bom a peça, né? Tem muita gente que trabalha aí na rua que não ganha isso, né? Tá? Que acorda cedo aqui, ó, pega a lotação que quebra no meio do caminho, vai lá se entregar, tá lá no plano piloto, aí não vê filho, não vê nada, volta para casa, aí ganha 580, ganha 700. É isso, senhor. Para terminar, falta quanto tempo é esse? 9 minutos. Primeiro quesito, sim. Segundo quesito foi o Fernando, foi. Terceiro quesito, é o crime de tentativa de homicídio? Lembra aqui do teste, só assim, o teste da Alice. Só no teste da Alice. Vamos aqui, Alice. Vem comigo. Se alguma da defesa quiser se pontificar lá, eu vou perguntando daqui que crime que é e de lá que medo que ele está sentindo. Fica lá, Alice, brincadeira. Não é brincadeira, não tá doida? Não querer fazer isso não. Absolve o réu deve ser aumento absolvido, o réu fez merecer, ou pior, quer condenar o roubo? Resposta é não. Foi por motivo útil, o seio da cobrança da dívida de R$150 foi, mesmo dia dado no local, por tomar essa autorização, sim. Grau absolve o réu? Não. Senhoras e senhores, obrigado por esse mês. Obrigado por ter me aguentado esse mês. Você viu que eu não estou falando mais alto. Não estou ofendendo o ouvido de ninguém mais. Vamos maneirando, né? São 10 anos de tribunal de júri. Né? Voz meu instrumento do trabalho. Tem que cuidar dela. Tá? Obrigado a cada um dos senhores por terem vindo todos os dias, por terem ouvido todos os dias, terem julgado de acordo com o que eu ouvi. Tá? Sabe, eu começo a conhecer a cidade pelos senhores. Sabe, eu não quero conhecer a cidade pelos processos, pelos traficantes, pelas gangues. Eu quero conhecer a cidade pelos senhores, pelas senhoras. Porque daí eu vejo quanto vale a pena, senhora, vir para cá e lutar o quanto for necessário. Porque daí eu sei que tem gente de bem aqui querendo coisa diferente do que essas pessoas têm. Daí eu vejo que eu não estou sozinho, que eu não vou brigar sozinho. Eu posso ter posições diferentes do juiz, eu posso ter posições diferentes do advogado, mas eu nunca quero ter posições diferentes da sociedade, das pessoas que vivem. Porque essa é a razão de ser da profissão. Daqueles que querem ser promotor de justiça, tem que buscar ali a sua razão de ser. Os anseios da sociedade. Não tem nada melhor que o tribunal do júri para a gente descobrir isso. Para a gente ir aprendendo isso. E para saber, meu senhor, que além daqueles processos que são homicídios, tentativa de homicídio, há pessoas que não fazem isso, há pessoas que querem levar uma vida de bem, que correm todos esses riscos que essas pessoas fazem, mas que querem levar uma vida de bem. E essas pessoas merecem a liberdade. Essas pessoas fazem por merecer a liberdade desde o começo. E para essas pessoas, que eu acho que ainda vale a pena, com microfone, sem microfone, sabe, com mesa separada, com mesa junta, com tapete, sem tapete. Aquilo que eu disse desde 2003, meu senhor, que eu ponho o pé nesse tribunal do júri. Desde aquele primeiro processo, vários réus, vários ameaçaram delegados, promotores. Eu sabia que aqui ia ser minha casa. Aqui, nesse lugar. E aqui eu ia trabalhar por muito tempo. Eu espero que os senhores hoje façam justiça. Isso que veio o nome da minha profissão, promotor de justiça. Que os anseios da sociedade, num caso como esse, sejam atendidos. Que desculpas inventadas não sejam aceitas. Que as dúvidas sejam superadas desde o começo. E chega ao final, descubra-se com clareza tudo. E não veio a defesa aqui na tréplica para falar de dúvida, eu ia ter falado no começo. Para isso que a gente está tentando superar. Falei da tese dela, rebati cada detalhe da tese dela. Falei da tese que sobrou, da tese que demonstra e aponta o que aconteceu. O traficante foi lá cobrar, o cidadão não pagou, não quis pagar porque devia,
era para o amigo dele, que deve estar preso também. Ele vai e atira várias vezes na direção, expondo a severo risco a vida daquele pobre coitado do Rubens. E é isso. E por isso deve ser punido, e por isso vai receber auxílio e reclusão enquanto tiver cumprido a pena. Pensa que é uma pena muito alta, não. Tá, meu senhor? Pensa que é uma pena muito alta. Tá? É 8 anos, 9 anos, cumpre 3, um sexto, não sei, 3 quintos, está lá, 2, 3 anos, está na rua de novo. Não vai faltar um tostão se esse cidadão tiver com a carteira de trabalho assinado. Não vai faltar um tostão. Pode ficar tranquilo. Não vem defesa aqui apelar não para esse lado sentimental que vai faltar dinheiro. Vai lá na página da Previdência, meu amigo. Vai lá ver isso aí. Tá? Auxílio reclusão. Tá? No valor de até R$ 915,05, salvo engano. Senhores, obrigado. O mês se encerra. Ano que vem gostaria de vê-los de novo aqui. Tá? Com certeza os senhores e as senhoras vão me encontrar de novo. Obrigado e bom julgamento.